Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York brilhava como uma joia cintilante naquela noite. No majestoso saguão do Hotel Sterling Grand, os convidados mais influentes da cidade se reuniram, trajando seus melhores trajes. Lustres de cristal, tapetes vermelhos e música ambiente criaram uma atmosfera de luxo absoluto. No centro deste teatro de poder e aparência estava Ethan Caldwell, um jovem herdeiro milionário, autoconfiante e charmoso, mas arrogante e cruel com aqueles que considerava inferiores à sua posição. Seu olhar caiu sobre Isabella Harper, o lendário pianista, entrou com uma elegância e um porte que poucos conseguiriam igualar. Rumores circulavam, Isabella não era mais a virtuose de outrora, sua carreira arruinada por um cliente ciumento e traiçoeiro. Mas Ethan, convencido de que poderia humilhar qualquer um para impressionar seus convidados, não via perigo. Em tom condescendente ele declarou diante de toda a assembleia: "Se você quer minha atenção, Isabella, você terá que jogar agora." Um silêncio pesado se instalou. Os convidados prenderam a respiração. Alguns murmuravam, outros sorriam nervosamente, antecipando o suposto fracasso da pianista. Isabella, no entanto, permaneceu perfeitamente calma. Seus olhos refletiam tanto a dor de um passado roubado quanto a chama da vingança que ela vinha alimentando há 10 anos. Naquele exato momento, ninguém sabia que aquela gala marcaria o início de uma lição de humildade para Ethan e um renascimento para Isabella, pois, por trás de sua aparência frágil, ela escondia um talento intacto e uma determinação implacável. O grande salão do Sterling Grand estava banhada por uma luz quente, refletida nos lustres de cristal pendurados no teto. Os convidados, trajados com vestidos longos e ternos impecáveis, cochichavam entre si, alguns lançando olhares de admiração para o centro do palco. No centro das atenções estava Ethan Caldwell, sorrindo confiantemente, saboreando cada olhar que pousava sobre ele. Para ele, esta gala não era apenas uma oportunidade de brilhar na sociedade, mas um playground para sua arrogância. Então ela entrou. Isabella Harper, a lendária pianista, caminhava graciosamente com passos medidos, seu vestido preto enfatizando sua figura elegante. Os sussurros se transformaram em um silêncio respeitoso. Todos sabiam quem ela era, e ainda assim Ethan sorriu condescendentemente. Aproximando-se dela, ele declarou alto o suficiente para que todos ouvissem: "Isabella Harper, sabe, todo mundo diz que seu talento desapareceu, mas se quiser minha atenção esta noite, terá que tocar para mim. Agora." O silêncio ficou ainda mais intenso. Alguns convidados ficaram tensos, curiosos para ver o que o grande pianista faria em seguida. Isabella não disse nada. Seu olhar perfurou Ethan, e por trás da aparente calma, uma raiva fria queimava. Ela deu um passo em direção ao piano, mas parou de repente. Ethan cruzou os braços confiantemente e sorriu. "Vá em frente e nos impressione, ou admita que você não é mais o pianista que costumava ser." O riso abafado dos convidados reforçou a humilhação. Isabella, no entanto, não cedeu. Suas mãos se fecharam levemente, mas seu rosto permaneceu impassível. Ela sabia que aquele momento não seria uma derrota, mas o prelúdio de uma vingança cuidadosamente orquestrada por anos. Sem dizer uma palavra, ela se virou e saiu do palco, deixando Ethan e a plateia atonitos. Murmúrios se ergueram. Como ela pôde simplesmente ir embora daquele jeito? Ethan, no entanto, sorriu, certo de que havia vencido o duelo. Mal sabia ele que por trás daquela aparente passividade, havia a preparação para um momento que o faria se arrepender de sua condescendência. Esta gala não foi apenas uma reunião social. Foi o início de um confronto entre arrogância e talento, entre humilhação e justiça. E Isabella Harper, uma pianista traída, mas nunca quebrada, estava pronta para escrever sua vingança, nota por nota. A tensão na sala era palpável. Os convidados prenderam a respiração, aguardando o espetáculo que Ethan prometera. Isabella, calma e digna, voltou ao piano. Seus olhos encontraram os de Ethan, e naquele olhar havia uma promessa silenciosa. Ele logo entenderia que havia subestimado alguém muito mais poderoso do que ele, mas ainda não. Ethan, sempre tão seguro de si, inclinou-se levemente em sua direção e sussurrou, alto o suficiente para que alguns dos convidados ouvissem: "Vamos lá. Todo mundo diz que você não toca mais como antes. Mostre que você ainda consegue impressionar." Um murmúrio percorreu a sala. Alguns convidados sorriram maliciosamente, antecipando o fracasso humilhante de Isabella. Mas Isabella não se moveu. Simplesmente colocou as mãos no teclado e respirou fundo, como se estivesse se preparando para um confronto silencioso.
Então, num gesto impulsivo e cruel, Ethan levantou a mão e, na frente de todos, deu um tapa de leve na bochecha de Isabela. Não foi um tapa realmente violento, mas o suficiente para tornar a humilhação pública. O som suave, porém distinto, assustou vários convidados. Alguns se levantaram em choque, enquanto um silêncio constrangedor pairava sobre a sala. Isabela deu um passo para trás, mas seu rosto não demonstrava raiva nem dor. Ela fechou os olhos por um instante, recuperando o fôlego, e então fez um gesto elegante. Prefiro me retirar, ela disse calmamente, sua voz clara e aguda ecoando pela sala. Ela deixou o palco com a mesma dignidade que demonstrara ao entrar, deixando Ethan paralisado, vermelho de frustração e vergonha. Os murmúrios se transformaram em sussurros, alguns dos convidados estavam começando a entender que a pianista não era um alvo fácil. Ethan, furioso, endireitou-se e tentou esconder sua confusão com um sorriso forçado. Ele ainda não sabia que aquela humilhação, que ele julgava completa, era apenas a faísca que desencadearia a vingança magistral de Isabela. Pois, por trás daquela aparente calma, ela planejava cada detalhe, cada nota, cada movimento, pronta para transformar aquela humilhação em um triunfo retumbante. E enquanto ela desaparecia atrás das portas do palco, uma palavra ecoava em sua cabeça: vingança. De volta ao seu elegante, porém discreto, apartamento em Manhattan, Isabela Harper fechou a porta silenciosamente atrás de si. O barulho e o luxo da festa de gala de repente pareceram distantes. Sozinha em seu quarto silencioso, ela largou o casaco e sentou-se na beirada do sofá. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de uma raiva reprimida por 10 longos anos. Ao seu lado estava Marcus Bennett, sua assistente e amiga leal por anos, que viu Isabela em seus momentos mais felizes e mais difíceis. Tem certeza de que quer voltar para buscá-los? Ele perguntou cautelosamente. Isabela olhou-o diretamente nos olhos. Não é por eles. É por mim. Para mostrar que o que perdi, posso encontrar e superar. E acima de tudo, ela baixou um pouco a voz. Para mostrar a ele, Ethan, que não estou para brincadeiras. Marcus assentiu. Sabia que ela não estava falando apenas de música, mas de justiça pessoal. Juntos começaram a elaborar um plano. Isabela criaria uma performance única, mesclando virtuosismo técnico e emoção crua, uma peça capaz de cativar e surpreender o público. Cada nota tinha que ser perfeita, cada gesto calculado. Durante dias Isabela praticou incansavelmente. Seus dedos deslizavam sobre as teclas do piano como se redescobrissem a juventude perdida. Cada peça que tocava se tornava mais intensa, mais profunda. Marcus, observando atentamente, notava cada detalhe, sugerindo nuances para acentuar a emoção e o impacto. Mas a preparação não se limitou ao piano. Isabela estudou Ethan, analisou suas reações, sua arrogância, seus gestos e antecipou como ele reagiria a cada momento da apresentação. Sabia exatamente quais notas e silêncios abalariam sua confiança. Certa noite, enquanto a chuva batia nas janelas do apartamento, Isabela parou por um instante e olhou para as próprias mãos. 10 anos esperando por este momento, sussurrou. Seus olhos brilhavam com uma determinação gélida. Marcus colocou a mão em seu ombro. Você está pronto. Quando você subir no palco, ninguém, nem mesmo Ethan, saberá o que vai acontecer com eles. E Isabela sorriu silenciosamente. Não era apenas um retorno. Era um renascimento. E cada nota que ela tocasse seria a resposta silenciosa a todas as humilhações que sofrerá. A contagem regressiva para a próxima gala havia começado, e desta vez, ela não deixaria espaço para a arrogância de Ethan Caldwell. A noite caía sobre Manhattan, e Isabela Harper sentou-se ao piano em seu apartamento silencioso. As teclas pretas e brancas refletiam as memórias dolorosas que marcaram sua carreira. Ela se lembrava perfeitamente Ricardo Vaughan, seu mentor e amigo, um pianista lendário que acreditou nela desde o início. Foi ele quem encorajou Isabela a tocar com paixão, a expressar cada emoção em suas peças. Mas tudo havia mudado 10 anos antes. Um patrono influente, invejoso de seu talento e ávido por controle, sabotou sua carreira. Concertos cancelados, críticas injustas e contratos rescindidos. A reputação de Isabela fora arruinada da noite para o dia. Ela fora humilhada publicamente, traída por aqueles em quem confiava e forçada a desaparecer do mundo da música por anos. Sentada ao piano, Isabela deixou os dedos roçarem as teclas. As lembranças daquela traição se misturavam à melodia que ela começava a criar. Cada nota tocada contava sua história, dor, raiva, mas também a determinação de renascer. Marcus observou em silêncio, ciente de que essas memórias alimentavam a força do amigo. Você sabe que hoje à noite no baile,
disse ele suavemente, você vai transformar essa raiva em arte. Ninguém vai conseguir ignorá-la. Isabela assentiu. Isto não é só para mim. É para todos que tentaram me silenciar. Esta noite vou mostrar a eles que meu talento nunca desapareceu, apenas amadureceu. Ela também se lembrava dos olhares condescendentes de alguns críticos, das risadas discretas pelas costas, da maneira como Ethan Caldwell, aquele jovem herdeiro arrogante, tentará menosprezá-la. Tudo isso agora serviria de combustível para sua performance. Cada ensaio era uma batalha contra o tempo e o cansaço, mas Isabela sentia seu poder retornando. Ela não estava apenas preparando uma apresentação, ela estava esculpindo a vingança perfeita. Seu plano não era apenas se apresentar, mas reverter a humilhação sofrida, resgatar sua reputação e lembrar ao mundo que o verdadeiro talento jamais pode ser destruído pela arrogância ou injustiça. À medida que a noite caía, Isabela se levantou e olhou pela janela para a cidade iluminada. Uma determinação fria brilhava em seus olhos. A próxima gala seria o momento em que o passado e o presente colidiriam. E desta vez a pianista humilhada se tornaria novamente a mulher que todos deveriam admirar e respeitar. A próxima gala se aproximava rapidamente, e a excitação no mundo artístico de Nova York era palpável. Convites circulavam como troféus e todos os olhares estavam voltados para o evento. Stirling Grant, onde Isabela Harper apareceria novamente. Mas desta vez a atenção não veio apenas da música, veio de Ethan Caldwell, que decidiu transformar sua arrogância em uma aposta pública. Em uma entrevista exclusiva para uma revista social, Ethan disse com um sorriso condescendente. Isabela Harper afirma que sabe tocar como antes, mas aposto que isso é só um mito. Se ela me impressionar esta noite, bem, eu me caso com ela. A imprensa imediatamente aproveitou a notícia. A revista publicou o artigo com uma manchete provocativa. O desafio musical de Ethan Caldwell. Uma pianista pode realmente seduzi-lo com seu talento? As redes sociais explodiram. Alguns convidados riram, outros ficaram indignados. Mas Isabela, ao ouvir a notícia de Marcus, não demonstrou nenhuma raiva visível. Você ouviu isso? Marcus perguntou, sorrindo. Sim, respondeu Isabela calmamente. Ele apenas selou o próprio fracasso. Para ela, a aposta pública de Ethan foi um erro estratégico monumental. Ele não apenas a subestimou, como também expôs sua arrogância a toda a plateia, garantindo que sua própria humilhação fosse pública. Isabela sorriu interiormente. Cada palavra dita por Ethan alimentava a tensão dramática que tornaria sua performance ainda mais poderosa. Durante vários dias, Isabela trabalhou mais intensamente do que nunca. Cada nota, cada pausa, cada crescendo de sua apresentação foi cuidadosamente elaborado para maximizar o efeito em Ethan e na plateia. Ela sabia exatamente quais momentos cativariam a atenção, quais passagens abalariam sua confiança e quais silêncios provocariam uma tensão insuportável. Marcus a observou ensaiar, admirando sua disciplina. Ninguém nunca viu alguém se preparar para uma vingança como essa. Isabela assentiu, seus olhos brilhando de determinação. Não é apenas um desafio musical. É uma lição para ele e para qualquer um que pense que pode julgar ou humilhar o verdadeiro talento. O dia da gala chegou. Isabela entrou no palco com graça e elegância. Sussurros se espalharam. Todos sabiam que Ethan havia feito uma aposta ridícula e aguardavam o desfecho. Mas o que não sabiam era que a pianista não era mais apenas a musicista humilhada de outrora. Ela havia se tornado uma força indomável, pronta para transformar a sala inteira em testemunhas de sua vingança. Nos dias que antecederam a gala, o apartamento de Isabela Harper parecia mais uma sala de concertos particular do que um espaço de convivência. As paredes estavam cobertas de partituras com anotações, cada nota musical destacada, cada nuance meticulosamente estudada. A luz das luminárias do piano iluminava seus dedos ágeis, que deslizavam sobre as teclas com precisão perfeita. Marcus, seu fiel assistente e confidente, observava em silêncio. Ele conhecia o peso da raiva e da vingança por trás de cada nota. Você se supera a cada ensaio, ele disse finalmente. Isabela assentiu sem desviar o olhar do teclado. Cada dedo, cada pausa, cada crescendo tem que ser perfeito. Não se trata apenas de tocar. Trata-se de contar a nossa história, de mostrar que nunca estive quebrado. Ela ensaiou por horas, às vezes até os dedos doerem, às vezes até a exaustão. Mas a cada queda, ela se levantava mais determinada. Cada nota que tocava transformava sua raiva e dor em pura energia, uma emoção palpável que logo tocaria o baile. Marcus também a lembrou de que Ethan Caldwell não seria apenas um espectador, ele seria um participante involuntário de sua vingança. Isabela teve que antecipar suas reações, seu riso nervoso, seus gestos arrogantes.
Ela visualizou sua plateia, suas expressões, cada olhar, cada respiração presa. Cada movimento no piano tornou-se calculado para criar o máximo efeito dramático. Os dias passaram, marcados pela disciplina e concentração. Isabela acordava cedo, ensaiava até a noite e depois revisava cada compasso da peça que havia composto especialmente para aquela gala. Seu piano ressoava como um campo de batalha silencioso, cada nota uma arma contra a humilhação do passado e contra Ethan, o herdeiro arrogante. Certa noite, enquanto a chuva caía em Manhattan, Isabela finalmente parou e colocou as mãos nos joelhos. Está pronto, ela sussurrou. Marco sorriu, impressionado com a determinação dela. Pronto para surpreendê-los. Pronto para humilhá-los, ou melhor, para fazê-los entender o que é talento de verdade. Isabela olhou para a janela, contemplando a cidade à sua frente. Esta apresentação seria seu triunfo, seu renascimento. A contagem regressiva estava chegando ao fim, e em breve o mundo inteiro, incluindo Ethan Caldwell, descobriria que um artista traído pode voltar mais forte e invencível do que nunca. A grande noite finalmente chegou. Stirling Grande noite brilhava intensamente, e o salão de gala estava repleto de convidados seletos. Os lustres de cristal lançavam reflexos dourados em rostos animados e curiosos. Todos sabiam do boato. Ethan Caldwell havia apostado publicamente que Isabella Harper não conseguiria se apresentar como antes. A expectativa era palpável. Isabella entrou. O silêncio se instalou imediatamente. Seu vestido preto esvoaçante balançava a cada passo, seu cabelo perfeitamente penteado emoldurando um rosto calmo, mas determinado. Os murmúrios cessaram quando seus olhos encontraram os de Ethan, sentado na primeira fila com um sorriso confiante e arrogante. Mas esse sorriso vacilou ligeiramente quando ele percebeu a força silenciosa que emanava dela. Ela sentou-se ao piano, colocou as mãos nas teclas e respirou fundo. A primeira nota ressoou pela sala, clara e pura, capturando imediatamente a atenção de todos. Cada nota que se seguiu foi perfeitamente controlada, cada crescendo transmitindo emoção crua. A plateia ficou hipnotizada. Ethan sentiu sua confiança vacilar. Ele imaginara que Isabella se sentiria intimidada pela festa, que estaria frágil e hesitante. Mas o que viu o desarmou. Sua virtuosidade estava intacta, mais poderosa do que ele jamais vira. Cada nota parecia contar uma história, traição, humilhação, raiva e, acima de tudo, o renascimento de Isabella Harper. Os convidados prenderam a respiração. Alguns se emocionaram até as lágrimas, outros ficaram atônitos. Cada silêncio entre as notas era calculado para aumentar o efeito dramático. Isabella não estava tocando apenas para eles, ela estava tocando para si mesma, para sua carreira roubada e para mostrar a Ethan que a arrogância não superava o verdadeiro talento. À medida que a peça avançava, Ethan sentiu que a aposta que fizera saía pela culatra. Sua confiança inicial se desgastou, substituída por choque e vergonha. Isabella, concentrada, capturou cada olhar, cada reação, e garantiu que sua vingança silenciosa atingisse o ápice. Quando a última nota morreu, um silêncio tenso reinou por alguns segundos. Então, uma ovação retumbante encheu a sala. Os aplausos, os gritos de admiração e os gritos de alegria não deixaram dúvidas. Isabella Harper havia triunfado. Ethan, corado de confusão e humilhação, levantou-se lentamente e incapaz de sorrir. Ele havia apostado e perdido publicamente. Isabella, serena, levantou-se por sua vez e ofereceu um pequeno sorriso, um sorriso carregado de significado. Ela havia recuperado o controle e sua vitória estava completa. O acorde final ecoou pela sala, e um silêncio suspenso se instalou antes que a ovação irrompesse. Os convidados se levantaram, aplaudindo entusiasticamente, alguns batendo palmas até doerem. Isabella Harper, alta e majestosa, deixou o som diminuir e voltou o olhar para Ethan Caldwell. Ele ficou paralisado, com o rosto pálido, incapaz de esconder o espanto. Sua arrogância ruíra em questão de minutos. Todos tinham visto. Todos tinham entendido. O jovem herdeiro tentará humilhar um virtuoso, e a lição voltará com uma intensidade que ele jamais imaginara. Ethan tentou sorrir, parecer indiferente, mas o leve tremor em seu maxilar traiu sua vergonha. Os convidados sussurravam atrás dele, alguns trocando olhares cúmplices. A aposta ridícula, a condescendência, tudo isso tinha acabado de sair pela culatra. Isabella deu um passo à frente graciosamente, seus passos medidos ecoando no salão de gala. Ela parou na frente de Ethan e com uma voz calma, mas ríspida, sussurrou: "Você me desafiou, e perdeu." O sussurro de suas palavras percorreu a sala, capturando a atenção de todos. Todos os convidados compreenderam o significado daquela simples frase. A humilhação que Ethan tentará infligir agora era deles. Ethan olhou para baixo, incapaz de responder.
O silêncio e a admiração por Isabela faziam sua própria arrogância parecer ridícula. Ele havia subestimado seu talento, sua disciplina e sua determinação. E agora estava testemunhando uma lição que jamais esqueceria. A verdadeira grandeza não se mede por dinheiro ou audácia, mas por talento, integridade e dignidade. Os convidados continuaram a aplaudir, alguns inclinando-se para cumprimentar Isabela, enquanto Ethan permaneceu imóvel, finalmente compreendendo a magnitude de sua derrota. Isabela, orgulhosa e serena, fez um pequeno gesto de saudação e deixou o palco, deixando para trás um jovem humilhado e uma plateia atônita. Esta noite não seria apenas de triunfo musical, mas de vingança realizada, dignidade restaurada e uma lição de humildade que marcaria Ethan Caldwell para sempre. A gala estava agora em seus estágios finais. Os aplausos ainda ressoavam, e os convidados continuavam a se voltar para Isabela Harper, fascinados por seu talento inabalável e domínio perfeito do palco. Ethan Caldwell, por sua vez, permanecia paralisado na primeira fila, incapaz de encontrar palavras para reagir. Sua aposta ridícula havia sido destruída em público, e com ela, toda a sua arrogância. Isabela aproximou-se dele, cada passo medido, cada movimento imbuído de calma e dignidade. Sua voz, suave, mas firme, ecoou pela sala. Ethan, você apostou em mim. Disse que se eu jogasse perfeitamente você se casaria comigo. Ela fez uma pausa, deixando o peso das suas palavras penetrar. Mas o que você não entendeu é que o amor não se conquista com apostas ou arrogância. A sala inteira prendeu a respiração. Ethan olhou para baixo, vergonha e humilhação misturadas a uma estranha admiração que ele não ousava expressar. Isabela continuou. Hoje à noite joguei por mim, pela minha carreira, pela minha dignidade. Esta aposta só valia alguma coisa para você, e você acabou de perder. Os convidados irromperam em murmúrios de admiração. Alguns elogiaram sua inteligência e força, outros elogiaram a precisão de sua performance musical. Isabela Harper transformará um ato de arrogância em uma lição magistral sobre o valor do respeito e do orgulho pessoal. Ethan, sobrecarregado, tentou sussurrar algo, mas nenhuma palavra saiu. Ele havia subestimado Isabela. Acreditava que uma pianista poderia se sentir intimidada apenas pela sua reputação, mas havia se esquecido de que o verdadeiro talento, aliado à determinação e ao autocontrole, é capaz de derrubar qualquer arrogância. Isabela, com um último sorriso de serenidade, virou-se para a plateia e fez uma leve reverência. Os aplausos redobraram. Aquele momento não era apenas sua vitória sobre Ethan Caldwell, mas o triunfo de uma carreira injustamente destruída, de uma artista humilhada que acabava de reconquistar seu lugar e lembrar ao mundo inteiro que dignidade e talento sempre superam a arrogância e as brincadeiras mesquinhas. A noite havia caído em Manhattan, mas a Stirling Grand continuou a brilhar sob os holofotes, como se a própria cidade estivesse celebrando o triunfo de Isabela Harper. Os convidados, ainda atordoados com a apresentação, deixaram o salão lentamente, suas conversas pontuadas por elogios e admiração. Por toda parte, o nome de Isabela era sussurrado com admiração e espanto. Isabela, de pé nos bastidores, respirou fundo. Cada nota tocada, cada silêncio calculado, cada gesto controlado tinham sido perfeitos. Sua vingança havia sido cumprida, mas mais do que isso, ela havia recuperado sua dignidade, sua paixão e o reconhecimento que lhe fora injustamente roubado. Marco se aproximou com um largo sorriso no rosto. Você conseguiu. Você conquistou o palco e colocou o Ethan, bem no lugar dele. Isabela sorriu, mas seus olhos brilhavam com algo mais profundo. Não é só ele. É por todos os anos desperdiçados, por cada pessoa que duvidou de mim. Esta noite estou de volta a mim mesma. Ethan Caldwell, humilhado, mas agora consciente de sua arrogância, levantou-se lentamente e encarou-a novamente. Desta vez não houve desafio nem provocação. Ele simplesmente assentiu, um gesto silencioso de respeito misturado à vergonha. Ele havia compreendido que a verdadeira grandeza não pode ser comprada, comandada ou controlada por meio de manipulação ou riqueza. No dia seguinte, os jornais de Nova York publicaram as manchetes. Isabela Harper, a pianista que recuperou a sua glória e colocou a arrogância no seu lugar. As redes sociais foram inundadas com vídeos e depoimentos de espectadores emocionados. Isabela sabia que sua carreira estava renascendo, mas esse renascimento ia muito além da música. Ela havia provado que dignidade e talento sempre superam arrogância e condescendência. Poucos dias depois, Isabela recebeu convites para se apresentar internacionalmente. Ela sorriu ao ler as mensagens. Finalmente poderia reconstruir sua carreira no seu próprio ritmo, de acordo com suas próprias regras, livre de qualquer humilhação do passado.
E em algum momento do caminho, Ethan Caldwell, agora mais humilde e pensativo, lembrou-se de uma lição inesquecível. Subestimar alguém por sua aparência ou reputação pode levar a uma derrota pública e esmagadora. Isabella Harper, por sua vez, redescobriu muito mais do que sua música. Redescobriu sua força, sua paixão e sua liberdade. Seu renascimento não foi apenas o de uma artista, mas o de uma mulher que ousou transformar dor e humilhação em triunfo e arte. E assim ela marchou em direção ao futuro, mais brilhante e invencível do que nunca, pronta para conquistar o mundo, nota por nota.